Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Conexão Legislativa. Olha, hoje nós vamos falar sobre a defesa dos direitos humanos na construção de uma sociedade mais justa, né? E para falar sobre esse assunto, eu recebo Ana Amélia Mascarenhas Camargos, que é vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, eu agradeço o convite. Doutora, para começar, né, o que a gente pode entender como direitos humanos? O que faz parte, então, dos direitos humanos? Olha, a ideia de direitos humanos, ela vai surgir com uma força muito grande depois da Segunda Grande Guerra, quando os países envolvidos na guerra, eles se unem, né, junto à ONU e criam a Declaração dos Direitos Humanos de 1948. E a ideia dos direitos humanos é exatamente garantir a dignidade da pessoa humana. Então, todos os direitos que protegem a pessoa para a garantia da sua dignidade, educação, habitação, não violência, privacidade, todos esses tipos de direito se constituem como direitos humanos. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente também sobre a Comissão, né, de Direitos Humanos da OAB São Paulo. Para quem não sabe, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional São Paulo. Falar um pouquinho para a gente dessa comissão e também as ações que ela faz para garantir o direito das pessoas. Então, a comissão, a OAB de São Paulo, ela tem 140 comissões criadas, cada qual com numa área de direito. E dessas 140, 7 comissões são permanentes, porque são assuntos de extrema importância. Então, independe de quem está gerindo a OAB, necessariamente essas comissões precisam existir e precisam ser geridas por conselheiros eleitos. Então, entre essas 7 está a Comissão de Direitos Humanos. E a Comissão de Direitos Humanos, ela tem uma importância tão grande que, estatutariamente, o presidente dessa comissão é o presidente da OAB. Então, ele indica um vice-presidente, que eu sou a primeira em 41 anos mulher, que tenho essa função, e o vice-presidente ou a vice-presidente está à frente da operacionalização e da efetividade dessa Comissão de Direitos Humanos. A nossa comissão atual, ela tem 12 núcleos de trabalho, ela tem 305 membros, porque qualquer advogado, estando quites com a OAB, e que deseje fazer parte da Comissão de Direitos Humanos, é só ele pedir a sua inscrição e ele vai ter essa nomeação. Pessoas também especializadas em direitos humanos e que não tenham a formação jurídica podem também participar como colaboradores, como consultores, quando são especialistas em alguma área, né, em direitos humanos, e também estudantes, não só de direito, como de outras áreas, podem participar como colaboradores. Então, por isso é uma comissão que está bem grande, né, porque nós estamos num momento de constantes violações aos direitos humanos. Então, por outro lado, existe um grande número de pessoas interessadas em defender os direitos humanos. E hoje, na nossa comissão, nós temos 12 núcleos de trabalho, que vai desde defesa da população de rua e movimentos sociais, direito de alimentação como direitos humanos, debate de drogas, direito das comunidades indígenas, acompanhamento legislativo, direito à memória da verdade no Brasil, ações emergenciais. Então, nós temos 13 núcleos de trabalho que atuam diretamente com a população. É a Comissão de Direito, a Comissão da OAB de São Paulo que mais tem contato com a população. E o objetivo da Comissão de Direitos Humanos da OAB é garantir uma parte do juramento da advocacia. Quando a gente passa no exame da OAB e vai pegar a carteira de advogado para começar a exercer a profissão, a parte do seu juramento diz que nós iremos garantir a defesa dos direitos humanos, da justiça social,
da Constituição e da democracia. Então, esses são os 4 pilares de atuação da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo. Doutora, nesse momento de pandemia, de isolamento social, de que maneira a Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo atuou, né, para garantir, então, os direitos ao cidadão? Então, nesse momento de pandemia, algumas situações de vulnerabilidade ficaram muito patentes. Nós tivemos uma atuação muito grande e importante com relação aos moradores de rua. Por quê? Quando veio o auxílio emergencial, nós percebemos a dificuldade das pessoas mais vulneráveis, principalmente moradores de rua, em receberem esse auxílio emergencial, apesar de terem o direito, eles estarem enquadrados nas pessoas que teriam direito a receber. Mas o que acontecia? Essas pessoas não tinham o equipamento, porque esse auxílio era feito através do celular, o pedido, o cadastro, e não tinham documentação. Então, aí foi um trabalho, um projeto muito importante da OAB de São Paulo, da Comissão de Direitos Humanos, junto com uma associação de cartórios que chama-se ARPEM, e junto com o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Nós fizemos, então, uma parceria onde era possível que a OAB de São Paulo atendesse essa população de rua, registrasse os dados que ela tivesse, por exemplo, não tem o documento, mas eu nasci em tal data, em tal cidade, meu nome é este, meus pais são esses. Então, através dos dados coletados pela Comissão de Direitos Humanos, era enviado a essa associação de cartórios de registro civil, que chama-se ARPEM. Fizemos um convênio entre a OAB e essa associação ARPEM. A ARPEM encontrava a certidão de nascimento dessa pessoa, que é o primeiro documento que você precisa ter para tirar os demais documentos, e também junto com a Polícia Civil, com o órgão de identificação da Polícia Civil do Estado de São Paulo, a ARPEM enviava essa certidão de nascimento e a pessoa ia direto a uma delegacia, ao local para se fazer o RG, e nesse local, então, ela já saía com o RG, inclusive com o CPF. Então, foi um pool entre Receita Federal, entre Polícia Civil, OAB, cartórios de pessoas naturais, tudo com o apoio do Conselho Nacional de Justiça, para que, então, esse morador vulnerável, que não tinha documento, obtivesse o seu documento e, com isso, através de entidades do terceiro setor e também de entidades da prefeitura, eles pudessem cadastrar os seus dados para, então, conseguir o auxílio emergencial. Então, isso, no início da pandemia, foi algo que nos ocupou bastante e nós conseguimos que mais de 600 pessoas obtivessem a sua certidão de nascimento e o direito ao auxílio emergencial. Também nós tivemos muito problema, por incrível que pareça, do aumento da violência da polícia, né? Apesar de estar um período de isolamento e de ter diminuído a questão de assaltos, de homicídios, nós tivemos, incrivelmente, um aumento muito grande da violência policial. Então, tivemos negociações, encontros na ouvidoria de polícia, encontros com os comandos e Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, para tentar entender o que estava acontecendo e tentar evitar esta violência, principalmente para a população negra e periférica da cidade de São Paulo. Então, foram 2 frentes de atuação bem constante da Comissão de Direitos Humanos nesse período de pandemia. Eu queria que a senhora falasse também um pouquinho do apoio, né, que a OAB sempre tem ali com as comissões da Assembleia Legislativa, né? Nós também temos dentro da Assembleia uma comissão que luta pela garantia dos direitos da pessoa humana, da cidadania, das participações. E eu queria que a senhora falasse um pouco dessa parceria, porque sempre há ali, né, o apoio da OAB nos trabalhos legislativos. Sem dúvida, eu acho que no ano passado e nesse ano, por conta da pandemia, um pouco menos,
mas sempre teve uma sinergia muito grande com a Comissão de Direitos Humanos da Alesp e a Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo. Inclusive, a Comissão de Direitos Humanos chegou a ganhar um prêmio de direitos humanos da Alesp, né? Eles concedem um prêmio anual, e aí nós fomos honrados com esse prêmio. Foi a primeira vez também que a OAB de São Paulo recebeu esse prêmio da Alesp, foi uma satisfação muito grande. E nós estamos em constante diálogo, sinergia, então participação em eventos, participação em discussões e acompanhamentos de projetos legislativos, de sugestões de processos legislativos, porque às vezes nós estamos bem perto da população, então é necessário a gente ter então essa sensibilidade mais junto da realidade para conversar com a Comissão de Direitos Humanos da Alesp, propor medidas, propor conversas, por exemplo, com a Secretaria de Segurança, com a Secretaria de Habitação, com a Secretaria de Saúde. Muitas vezes discutimos, apesar de ser ligado também à Prefeitura, mas a questão da Cracolândia, que é uma questão muito sensível para a cidade de São Paulo, porque lá tem moradores, tem usuários, né? Então, todas essas questões, nós sempre trabalhamos em sinergia com a Comissão de Direitos Humanos da Alesp e com vários deputados que nos chamam para conversas e debates de assuntos específicos ligados a direitos humanos. Queria que a senhora citasse também para a gente projetos, né, em que a OAB pôde participar. Eu já cobri vários eventos, né, e reuniões da Comissão de Direitos Humanos da Alesp, e há uma defesa muito grande. Às vezes acontece, né, alguma violação dentro do Estado, e essa violação é denunciada para a Alesp, ou a própria OAB leva para a Alesp para pedir, então, o apoio do Legislativo. Eu queria que a senhora contasse, né, um pouco mais desse envolvimento em alguns casos. Casos que foram bem recorrentes foram questão de reintegração de posse, né? Reintegração de posse, onde existe uma comunidade já morando, às vezes 5.000 pessoas, né? Realmente algo muito sensível, muito difícil, e a Comissão de Direitos Humanos da Alesp nos ajuda muito a negociar como vai ser feita essa reintegração, usa a sua força política para negociar, tentar adiar a reintegração, para que tenha abrigo para se recolocar todas essas pessoas, para se ter o aluguel social, ou seja, para essa reintegração só acontecer realmente quando todas as pessoas que moravam naquela comunidade, eles têm um encaminhamento de habitação, às vezes escola para as crianças. Então, isso sempre teve uma sinergia muito grande com a Alesp. Nós sempre tivemos ajuda para a organização e uma diminuição de danos, né, dessa desapropriação, porque é claro que para a comunidade que já está habituada, que já tem todos os seus afazeres ao redor daquela comunidade, trabalho, escola para as crianças, é algo muito, muito traumático, né, essa retirada dessa comunidade. Então, juntamente com a Alesp, a gente consegue o que a gente chama de diminuição de danos, né? Então, isso foi algo que foram atividades em constante Alesp, e eu lembro da participação de um projeto muito importante, que era um projeto de apoio aos policiais em questão de depressão, para evitar suicídios de policiais, né? Principalmente policiais da Polícia Militar, porque do mesmo modo que a letalidade é grande da polícia com relação à sociedade civil, principalmente da sociedade periférica e mais pobre, também tem um volume muito grande, infelizmente, de suicídios de policiais militares. Então, eu lembro de uma participação da Comissão de Direitos Humanos, que ela foi ouvida e conversamos sobre que providências seriam necessárias para serem efetivadas através de uma legislação para que esse policial militar tivesse uma assessoria médica, psicoterapeuta, para evitar esse tipo de fim, né? Ou seja, dessa tragédia de um suicídio. Então, esses são os dois últimos
atuações recentes que nós tivemos junto com a LESP. Doutora, mesmo com tantas leis, né, que nós temos, então, no nosso país, no estado de São Paulo, leis que garantem, né, os direitos, então, das pessoas, ainda assim, muitas violações acontecem. Por que que isso acontece? Por que que ainda tem tantas violações e nós vemos tantos casos diariamente? Eu acho muito interessante a sua pergunta, porque eu acho que a questão da violência, da falta de respeito aos direitos humanos, e quando a gente fala falta de respeito aos direitos humanos, a gente fala com diminuir a importância da vida do ser humano, né, na sociedade brasileira, e eu acho que isso é um aspecto histórico. Se nós imaginarmos que nós fomos, então, um país colonizados, né, então, toda a violência que o colonizador chegou no Brasil, primeiro contra os índios, né, sem respeitar a vida do índio, sem respeitar a maneira com que o índio vivia, querendo impor o seu modo de vida, isso, sem dúvida, gerou uma grande violência. Então, é como se tornar a vida um objeto, né, não a vida com a importância que a vida humana tem. Depois nós tivemos um longo período de escravidão, que também é onde o ser humano era tratado, era considerado uma propriedade, um objeto, portanto, sem qualquer limite de crueldade, de violência para esse ser humano, e isso ficou muito enraizado na sociedade brasileira, a maneira que ela se estruturou, ela naturalizou a violência com o ser humano, infelizmente. Depois tivemos regimes autoritários que, de alguma maneira, também repetiram isso com um aspecto mais político, né, para impedir o avanço de quem eles chamavam de inimigos, mas de inimigos do regime, mas também de uma maneira muito violenta. E aí nós tivemos a lei da anistia. A lei da anistia, ela foi muito importante, mas ela teve algo também que amenizou, que permitiu que essa violência continuasse. Então, quando você não condena e não pune alguém que foi violento, que violou os direitos humanos num regime autoritário, isso passa para a população ou para certo tipo de autoridades que lidam com a agressão física, né? Que isso é permitido, que isso continua sendo permitido. Então, quando nós ouvimos falar em tortura, em cadeias, em prisões, isso vem de um não rompimento com a autorização da violência, né, com a autorização da violência contra os direitos humanos. Então, nós não tivemos um corte de uma punição que mostrasse para a sociedade, para que a sociedade pudesse absorver que realmente a vida humana tem que ser preservada e tem que ser preservada num nível decente de dignidade. E isso reflete em tudo. Que faculdades de direito você tem aulas de direitos humanos? Pouquíssimas faculdades. Eu conheço a PUC de São Paulo, que tem cadeiras de direitos humanos. Quando você vê que órgãos decisivos, eles não se preocupam com as mulheres, não se preocupam com a diversidade sexual, não se preocupam com a diversidade racial, nós vamos encontrar aí, mesmo sem querer, mesmo porque é uma questão estrutural, né? Violações aos direitos humanos, quando você não permite um tratamento igual a todas as raças, um tratamento igual a todos os gêneros. E acho que, inclusive, a questão racial e de gênero tem sido muito pontual hoje, tem sido algo muito discutido, onde se percebe o tratamento discriminatório e se tem hoje da sociedade civil pelo menos uma atenção em evitar que isso continue. Isso é algo muito importante e isso a gente precisa trazer para as outras áreas dos direitos humanos que vêm sendo violadas e para que se diminua ou elimine essa violação dos direitos humanos.
E eu acho importante, assim, acho interessante, aliás, às vezes a gente ouve lá no Conselho da OAB algum caso de algum advogado que teve os seus direitos humanos violados, como ser preso indevidamente. Teve um caso de um advogado que ficou mais de 2 horas preso num camburão da PM porque ele queria defender o seu cliente, e eu lembro perfeitamente que esse advogado, ao descrever o que ele passou, e chorando, inclusive, evidentemente, ele estava muito emocionado, ele falou: hoje eu sou um grande defensor de direitos humanos. Então, por que é importante Comissão de Direitos Humanos na LESP, Comissão de Direitos Humanos na OAB, enfim, todas as entidades possíveis? Porque a gente não precisa esperar, o ideal é que não precisa esperar alguém sentir a violência dos seus direitos humanos serem violentados, né? O ideal é que a sociedade tenha ideia da necessidade da garantia da dignidade sem precisar sofrer uma violência à sua dignidade, como sofreu esse advogado, para entender a importância dos direitos humanos. Então, isso é um trabalho lento, é um trabalho que requer educação, e essas atuações, como essas comissões de direitos humanos, são de extrema importância para que isso seja algo mais habitual e permanente na sociedade. Doutora, e de que maneira a senhora acha que é possível intensificar até o trabalho que já é feito, essa parceria que já é feita entre a OAB São Paulo e a Alesp, mas intensificar ainda mais, né? Trazer então mais força para essa defesa que é tão necessária, né? Ou da minoria ou dos vulneráveis. Então, é o grito realmente de quem não tem voz, na maioria das vezes. Como trazer mais força, então? Eu acho assim, que, né, e que eu percebo, quer dizer, à medida que a Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo tem muita atuação, né, aumenta a sua atuação, ela então aparece junto da população, respondendo uma necessidade da população. Tem uma ação da comissão que é muito importante, que são os observadores institucionais. Esses observadores institucionais são membros da Comissão de Direitos Humanos que acompanham as manifestações. Nós temos um colete da OAB em Direitos Humanos, né, que está escrito OAB, Direitos Humanos. Então, nós chegamos nas manifestações, nos apresentamos para os policiais, para o comando da PM, que está ali organizando e fiscalizando aquela manifestação. Nos oferecemos como realmente pessoas para ajudar, né, a evitar a violência, evitar qualquer tipo de agressão. E isso foi algo que tem trazido uma exposição grande para a Comissão de Direitos Humanos. Hoje é rara a manifestação, a organização da manifestação que não chame a Comissão de Direitos Humanos para acompanhá-la, né? E nós já evitamos, tem vídeos assim que mostram claramente como esses atores da Comissão de Direitos Humanos conseguem evitar dialogando com a polícia, conseguem evitar violências, né, dialogando com a polícia, às vezes dialogando com a comunidade, e que tudo ocorra, então, de uma maneira pacífica. Então, quando a Comissão de Direitos Humanos tem uma atuação presente na comunidade, na sociedade, isso chama a atenção dos deputados, isso chama a atenção da Alesp. Então, a gente passa a ser lembrado. E aí, então, os deputados nos chamam para discutir projetos, nos chamam para participar de conversas com a Comissão de Direitos Humanos, e a própria Comissão de Direitos Humanos levando também para os deputados alguns projetos. Nós tivemos, infelizmente, projetos na LESP querendo acabar com a ouvidoria de polícia, né, que é algo que foi criado pelo governador Mauro Covas, que a ouvidoria de polícia, na verdade, são os olhos da sociedade para evitar violências policiais, né? Nada mais justo. Existe o Conselho de Defesa da Pessoa Humana, o CONDEP, que indica 3 pessoas, que o governador escolhe uma dessas pessoas para ser o ouvidor de polícia. Então, né, por exemplo, nesse projeto, a comissão teve grande participação, conversou com todos os deputados,
fez abaixo-assinado, apresentou manifestação. Então, eu acho que à medida que a Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo tem uma atuação mais efetiva na sociedade, ela é mais lembrada pela LESP. E aí ela é mais respeitada, os deputados ouvem mais a Comissão de Direitos Humanos. E aí essa interação melhora, com certeza. Bom, nós estamos terminando aqui a nossa conversa, né? Eu falei com Ana Amélia Mascarenhas Camargos, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo, e eu queria que a senhora deixasse, então, suas considerações finais e agradeço a participação. Eu quero agradecer, dizer que estamos às ordens, é muito importante essa divulgação da LESP, esse canal da LESP, e prestar atenção nisso, né? Quer dizer, não espere ter os seus direitos humanos violados, né? Trabalhe e tente entender o quanto os direitos humanos são necessários para uma sociedade mais justa e menos violenta. Muito obrigada. Obrigada, doutora, pela sua participação, ótimo trabalho. Bom, e o programa Conexão Legislativa fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.